Bom dia, pessoal do G8 Média Advance. Hoje, quarta-feira, 27 de maio de 2020. Estamos mais uma semana no sistema EAD, Educação Digital do grupo G8. Vamos começar essa aula às 7 horas da manhã com toda a energia, vontade e determinação de continuarmos nessa jornada, nessa luta, onde seremos sempre os vitoriosos. Então, hoje eu vou dar continuidade ao vídeo sobre identificação e nomenclatura dos compostos orgânicos. Eu estou na primeira parte, que é a nomenclatura dos hidrocarbonetos, porque é a parte mais importante. Se você entender a nomenclatura dos hidrocarbonetos, é fácil entender as outras. Então, vamos lá. Eu parei na parte dos prefixos, que eu vou revisar para continuar fazendo o exercício, como eu tinha dito na aula passada. Então, lembrando, primeira coisa, ligantes ou radicais são formados a partir de uma cisão homorítica, ou seja, quebra no meio. Ele não perde elétron, ele não vira um cátion, ele não ganha elétron, ele não vira um ânion. Então, a cisão não é heterolítica, é uma cisão homorítica. E aí formam os chamados radicais livres. Aí o Parker determinou que radicais monovalentes, aqueles que perderam apenas um H, têm a terminação -il ou -ila. Nós temos depois que comentar a vocês, mas por descargo de consciência, que existem radicais bivalentes e trivalentes. Por que mais por descargo de consciência? Porque 99% dos vestibulares, inclusive os tradicionais como a Consultec, quase não exploram os radicais bivalentes, mas há radicais bivalentes. E os radicais bivalentes é que formam a função imina, a função imida. Então ele é muito pouco usado. Ou na parte de polímeros, quando eu tenho um radical bivalente. Por exemplo, um polímero polietileno glicol. Por que o nome é etileno? Porque é de um radical bivalente. Então eu vou comentar radicais bivalentes no momento oportuno, só para aquele momento, porque quase o vestibular não usa. Então o principal, o carro-chefe dos ligantes, são os ligantes monovalentes com a terminação -il ou -ila. Então, como eu tinha dito na aula passada, terminou em -il ou terminou em -ila, é um ligante monovalente, é um radical monovalente. Ok? Então vamos lá. Eu tenho metil. Por que metil? Porque vem do metano quando ele perde um H. Então ele tem a terminação -il, metil ou metila. Se ele vem do etano, que tem dois carbonos, fica etil ou etila, como eu tinha dito na aula passada. Agora vamos ver. Esse composto aqui tem 3 carbonos, como eu mostrei. É o propano. Mas ele tem 2 carbonos diferentes. Tem carbono do tipo CH3 e carbono do tipo CH2. Se você vai retirar um hidrogênio, eu posso tirar desse CH3, como eu posso tirar desse CH3, das pontas. Mas eu posso tirar do carbono do meio. Então eu vou ter 2 ligantes diferentes. O ligante, quando você tira da extremidade de uma cadeia normal, recebe o prefixo N, que é até opcional. Você tem assim, N-octil. Io é monovalente. Octa tem 8 carbonos. N, ele tem uma cadeia normal e você tirou hidrogênio de uma das extremidades, ou da extremidade da esquerda ou da extremidade da direita. N é opcional, mas significa isso. Quando eu tiro desse carbono aqui, esse carbono é um carbono secundário. Então, o primeiro nome dele seria sec, propil, próprio porque tem 3, e o porque é monovalente. Só que tem um detalhe. Ele também, só ele e só para ele está no meio, dividindo os ligantes em partes iguais. E aí ele recebeu o prefixo iso. Né? A única diferença na nomenclatura é que quando você for botar em ordem crescente, em ordem dos radicais na estrutura da cadeia principal, aí o Parker determina que seja em ordem alfabética. Se você usou sec, o prefixo sec, ele não é prioritário. Então, sec-propil vale a letra P. Sec-butil vale a letra B. Agora, se você usar o iso, o prefixo iso é prioritário. Iso-butil, você vai usar o I e não o B de butil. Isopropil, você vai usar o I e não P de propil. Então, se você usar iso, segue a ordem alfabética. Se você usar o sec, você não segue
a ordem alfabética inicial desse prefixo. Esse prefixo você pula. Sec, terce, não tem essa prioridade, mas o iso tem. Então aí posso formar o N-propil ou sec-propil, também chamado de isopropil. Esse é o propil. Se eu tiro da ponta, também é propil. Próprio porque tem 3, e porque é monovalente. Mas qual vai ser a diferença deles dois? Nesse, eu tirei de uma cadeia normal e tirei da extremidade. Então, é o N. Esse é o iso ou sec. Iso ou sec, e esse é o N. Aqui eu tenho 4 carbonos de cadeia normal. Então, eu já sei, se eu tirar dessa extremidade ou dessa, é o N. 4 é but, terminação il, é o N-butil. Se eu tiro aqui, não está no meio. Então, não vou chamar de iso, mas vou chamar de sec, porque aí é um carbono secundário. Como esse também é secundário. Então, eu vou ter 2 ligantes a partir do butano. N-butil ou sec-butil. Então, vamos lá, que a gente já mostrou até na aula passada. Esse aí é o sec-butil, esse é o N-butil. E aí, aproveitando, peraí só um minuto, deixa eu aproveitar aqui. Esse é o sec-butil e esse é o isobutil. Mas se você mudar a estrutura, para que eu vou mudar a estrutura? Se eu mudar a estrutura, aqui é um carbono terciário, então seria o tercibutil. E se você tirar de um hidrogênio aqui com essa ramificação, você tem uma bifurcação. Aí, a partir de 4 carbonos, toda vez que se mantém uma bifurcação em uma das extremidades, e você tirou o hidrogênio do carbono primário da outra extremidade, você vai chamar esses de iso. Não tem mais nada a ver com o meio. Isobutil, isopentil, isohexil e assim por diante. Então, vamos lá. Então, esse é o tercibutil, esse é o N-butil, esse é o sec-butil e esse é o isobutil. Vamos conferir? Sec-butil, porque está ligado ao carbono secundário. N-butil, porque é uma cadeia normal daquele primeiro. Isobutil e tercibutil. Outros radicais importantes. Fenil, por que o nome fenil eu comentei lá passada? Porque o benzeno germânico é feno. Se o benzeno perde o hidrogênio, vira fenil. E por que eu tirei hidrogênio daqui? Podia tirar qualquer um deles, é o mesmo. Esse aqui, por que é benzil? Porque fenil vem do benzeno. Para não confundir, esse vem do composto chamado metilbenzeno, CH3 anel, ou tolueno. Então, quando o tolueno perde o hidrogênio fora do anel aromático, ou seja, é um radical alquil, tome cuidado com isso, é um radical que tem anel benzeno, mas é do tipo alquil. Alquil, a expressão alquil vem de alquano, ou seja, é um radical que perdeu hidrogênio no carbono do alcano. Quando o hidrogênio retira do carbono do anel aromático, a gente chama de radical aril. Então você tem radical alquil e radical aril. Il porque é monovalente. Alquil porque vem de alquano em latim. E aril porque vem de aromático. Il monovalente. Agora, quando o tolueno, para que o CH3 voltou a ser aqui é o tolueno, perde o hidrogênio no anel, aí é um radical aril, aril e aril. E aqui a posição é 1, 2, aqui a posição 1, 3 e aqui a posição 4. Sempre a posição 1, 2 é orto. Vizinhos é orto. A posição 1, 3 é meta. Um ligante pula um carbono e tem um outro radical, é meta. E no sentido oposto, que é a posição 4, é para. Então esse é o orto, meta e para toluil. Esses três são radicais aril. Esse é um radical alquil. E quando eu tenho 2 anéis juntos, que é o naftaleno, se você tirar hidrogênio de uma das pontas, é a posição alfa. Se você tira das laterais, é a posição beta. Como era o naftaleno, virou naftil. A gente já comentou isso. A aula começa agora com o exercício que eu parei na aula passada para fazer o exercício agora com vocês, revisando os ligantes. Então vamos lá. No composto, com essa fórmula aí, os radicais circulados, o radical 1, o radical 2, o radical 3 e o radical 4. Ele não quer o nome oficial do composto. Ele quer que você identifique os ligantes que ele marcou. Então vamos lá. O ligante 1 tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Se é um ligante
só com uma ligação na cadeia principal, terminação -il. Como ele tem 4 carbonos, but, ele é um butil. Mas ele está ligado a esse carbono terciário aí. Da estrutura, ele não é quaternário, na estrutura ele é terciário. Então esse é o ligante tercibutil. Ligante 2. 1, 2, 3, 4 carbonos. Ligado uma vez, terminação -il. Então ele é butil. Mas quem está ligado ao carbono da cadeia principal? É um carbono secundário. Então esse é um sec-butil. Ligante 3. O ligante 3 tem 1, 2, 3, 4 carbonos, correto? Tem 4 carbonos. Tudo bem? Se ele tem 4 carbonos, a terminação é -il. Observe que é um carbono primário. E eu tenho uma bifurcação aqui. Se eu descer isso aqui, você visualiza a bifurcação. Então, esse é o isobutil. E esse tem 4 carbonos, but, terminação -il, mas eu peguei nas extremidades. Então, é o N-butil. Mas esse também peguei na extremidade primária. Você pegou na extremidade, mas você tem uma bifurcação, hein? Aqui não, você tem uma cadeia normal. Esse é o N-butil e esse é o isobutil. Então, são, respectivamente, tercibutil, sec-butil, isobutil e N-butil. Então, vamos lá. Começa com tercibutil. Pode ser a letra B, pode ser a letra D. Isobutil, não, aqui é o sec-butil. Então, é a letra D, isobutil e N-butil. A resposta é a letra D. É o gabarito dessa questão. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Questão 2. Suponha que o carbono assinalado com um círculo tenha 3 valências cortadas. Você retirou os 3. Liberando, assim, radicais, ligantes, numerados por 1, 2 e 3. Quais são esses ligantes? Vamos com calma. Ligante 1 é o benzeno que virou um radical. Como benzeno é feno e ele virou um radical monovalente, esse é o fenil. Ligante 2 tem 2 carbonos, et, mas eu não posso chamar de etil, porque ele tem uma dupla, então eu vou botar em fixo em. É o etenil, porque ele é monovalente. Mas esse etenil, no comércio, principalmente para Consultec, é chamado de vinil. O etenil é o ligante vinil. Etenil, vinil. Eu não estou olhando a resposta, estou dando os nomes. O etenil é chamado de vinil no comércio. E esse 3 aqui, ele tem a bifurcação e é um carbono primário. 1, 2, 3, 4 é o isobutil, correto? Esse daqui ele não numerou, mas era o sec-propil. Ele só numerou os 3, não numerou os 4. Então vamos lá. Esses radicais são 1, fenil, fenil A e a D. 2, etenil ou vinil. Na A tem vinil, na D tem etenil. Os dois estão certos. 3 é o isobutil. Então é a letra A, porque na letra D ele botou tercibutil. Repare que nessa questão ele botou os 2 nomes. Vinil, que é o nome comercial, e etenil, que é o nome oficial. Então o gabarito aí, pessoal, é a letra A, né? Isobutil. Tá aí os ligantes. Isobutil, vinil e fenil. Letra A. Tudo bem, pessoal? Bom, cadeia principal é a cadeia que é a sequência dos átomos de carbono. Eu vou precisar agora reconhecer quem é a cadeia principal para eu dar o nome aos ligantes que eu fiz antes. Agora eu vou dar o nome à cadeia principal e aos ligantes. Eu vou fechar a nomenclatura. Então, vamos lá mais um pouquinho para eu parar. Primeiro, a cadeia principal é a que tem maior número de carbonos com maior número de insaturações, maior número de ramificações e maior número de átomos de carbono. Essa é a cadeia principal. Você sempre vai olhar a mais ramificada, a mais insaturada, a com maior número de átomos de carbono. Ok? Agora, a prioridade primeiro são as insaturações. Se houver empate, as ramificações. Se permanecer o empate, a de maior número de átomos de carbono. Se não tem insaturações, ramificação e depois átomos de carbono. Ok, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá. Essa cadeia aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa cadeia aqui tem 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Já perdeu. Aqui, 1, 2, 3, perdeu.
Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, a normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, já tinha comentado. Então, eu tenho 3 de 6. Essa reta, essa sim ou essa sim. Como empatou, vamos ver o número de ramificações. Se eu considerar essa reta, eu vou ter um ligante, 2 ligantes, 3 ligantes. Se eu pegar essa subindo, 1 ligante, 2 ligantes, 3 ligantes, empatou. Se eu pegar essa descendo, também empatou. Então, qualquer uma delas é a cadeia principal nesse exemplo. Então, vamos lá. Cadeia principal, eu vou escolher a reta, poderia ter escolhido a de cima ou a de baixo. Ok? Eu vou fazer mais esse e dar uma paradinha nesse vídeo, ok? Para a gente continuar no próximo. Essa cadeia já tem uma insaturação, então eu vou ter que pegar a maior com a insaturação. Repare o detalhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você pega essa, já errou, porque você não pegou a ligação dupla. Então você tem que pegar a dupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ela é menor, mas porque tem insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ficou menor ainda. 1, 2, 3, 4. Ficou menor ainda. 1, 2, 3, 4. Também menor. 1, 2, 3, 4. Também menor. Essa deve ser a cadeia principal com a insaturação. Os demais são ligantes. É por isso que a gente precisa saber os ligantes. Né? Aqui é o ligante metil, aqui é o ligante metil e aqui é o ligante etil. Ok, pessoal? Vou dar uma paradinha nesse vídeo para vocês melhorarem aí o raciocínio, rever o que eu comentei até agora e a gente continua o aprofundamento com segurança, ok? É rapidinho, volto já já.